Está no ar o Prevcast UF, o podcast do projeto Prev-Quedas. Sou Edmundo de Drummond Júnior, professor do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Márcia de Souza, residente da Saúde do Idoso, entrei no programa em 2021. Eu sou Milene Carvalho, bolsista da ProEx UF do programa Prev-Quedas, entrei em agosto de 2020. Vamos entender um pouco mais sobre as chamadas ITs? Quando o nosso corpo sofre algum tipo de lesão, seja por entorse, fratura, alergia, vírus ou bactéria, o nosso sistema imunológico provoca uma resposta natural. Essa reação tem como objetivo eliminar a causa de uma infecção, assim como as células e tecidos danificados, e iniciar o processo de reparação das áreas afetadas. A reação do nosso corpo frente a essa situação é chamada de resposta inflamatória e se apresentam de diversas formas: edema, vermelhidão ou inchaço na pele, febre, dores e sensação de calor em determinado local. Portanto, todos esses sintomas são formas do nosso corpo reparar lesões. No caso das ites, elas são derivadas de doenças crônicas, como artrite reumatoide, doenças agudas, como apendicite aguda, ou doenças alérgicas, como a sinusite. A partir daí, sempre que o nosso corpo estiver disposto a devidas situações, nosso sistema imunológico irá reagir, liberando células e substâncias pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, promovendo a recuperação do organismo. A diferença entre esses três tipos de ites é quanto ao tempo dos sintomas e a intensidade. No caso das ites agudas, elas possuem pouco tempo de duração e sinais mais leves. As crônicas demoram um pouco mais de tempo, podendo durar mais de 3 meses e sem sintomas específicos. Quanto às alérgicas, existe apenas tratamento para manter o controle e a intensidade dos sintomas. Portanto, chamamos de IT as inflamações em diversas partes do nosso corpo, terminadas com o IT no sufixo da palavra, que podem ser causadas por lesões ou doenças, de agentes externos ou não, e que apresentam diversos sintomas. Sendo assim, iremos conhecer e entender como funcionam algumas das ites mais comuns entre a população geral. Sinusite é caracterizada pela inflamação das mucosas dos seios da face, ou seja, as cavidades ósseas ao redor do nariz, maçãs do rosto e olhos. Alguns fatores que predispõem à sinusite são alterações anatômicas e processos infecciosos ou alérgicos. A sinusite pode ser aguda ou crônica. No caso da aguda, é comum sentir dor nos seios da face do rosto, na área mais afetada. Essa dor pode ser forte, empoltada, pulsátil ou em forma de peso ou pressão na cabeça. Além disso, é comum ocorrer a obstrução nasal, com presença de secreção, o que dificulta a respiração. Outros sintomas comuns são febre, cansaço, tosse, coriza e perda de apetite. Na sinusite crônica, os sintomas são os mesmos que os anteriores. Porém, o que muda é a intensidade em que serão sentidos. A tosse costuma ser o sintoma preponderante e ocorre mais intensamente durante a noite e pela manhã ao acordar. Asma, conhecida popularmente como bronquite, é uma doença inflamatória que ocorre no pulmão, mais especificamente nos brônquios. Afeta todo o organismo, aumentando a produção de secreções e prejudicando a passagem de ar. Alguns sintomas comuns são tosse frequente e prolongada, que ocorre geralmente durante a noite, em alguns casos com a presença de catarro, cansaço, pressão no peito, chiado, dificuldade para respirar e a presença de rinite alérgica. Esses sintomas podem aparecer juntos ou ocorrer isoladamente. Existem alguns fatores que podem desencadear a asma, como, por exemplo, alergias à poeira, mofo, animais, infecções como gripes e resfriados, ou até mesmo sinusite, mudanças climáticas, presença de fumaça ou cheiros fortes, fatores emocionais, entre outros. Bursite é caracterizada pela inflamação da bursa.
A bursa é uma pequena bolsa que contém líquido e que envolve as articulações, funcionando como um amortecedor entre ossos, tendões e tecidos musculares. A bursite ocorre predominantemente nos ombros, cotovelos e joelhos. Os sintomas mais comuns dessa doença são as dores, inchaços, inflamação e a impossibilidade de executar determinados movimentos. Essa doença pode ser causada por lesões por esforço, infecções, traumatismos, movimentos repetitivos, uso excessivo das articulações. Além disso, a gota e a artrite também podem desencadear a bursite. A artrite é uma doença inflamatória crônica que afeta aproximadamente 1% da população adulta mundial. É caracterizada pela inflamação do tecido sinovial das articulações, levando à destruição do tecido, dor, deformidades e redução na qualidade de vida do paciente. É uma doença complexa e muito se desconhece a seu respeito. Porém, estudos indicam a influência de fatores genéticos e ambientais em sua patogênese. Em relação ao sexo, a artrite afeta 3 vezes mais mulheres do que homens, e diversos estudos relacionam o sexo feminino com o desenvolvimento de formas mais graves da doença. Seus sintomas mais comuns incluem dor, inchaço, rigidez, calor e vermelhidão nas áreas das articulações. A amidalite pode ser causada por vírus, bactérias ou pelos 2 agentes em conjunto. É considerada uma doença infecciosa que atinge a área das amígdalas. Geralmente é transmitida através de tosse, espirro, beijo ou compartilhamento de objetos. Os sintomas incluem dor de garganta, febre, mau hálito, dificuldade para engolir e, em alguns casos, pode causar dor de ouvido ou inchaço nos gânglios do pescoço e da mandíbula. No caso da amidalite bacteriana, surgem pontos de pus nas amígdalas, a língua pode ficar com saburra de cor amarela, branca ou cinza, e, além disso, pode ser observado inchaço e vermelhidão na área da úvula, amígdalas e garganta. Na amidalite viral, a infecção atinge majoritariamente a região das amígdalas e faringe, que ficam com aspecto inchado e avermelhado. Rinite é uma doença inflamatória que atinge a mucosa do revestimento nasal e seus sintomas incluem obstrução nasal, coriza, espirros, prurido nasal e diminuição do olfato. A rinite pode ser dividida em 4 subgrupos: rinites infecciosas, agudas, autolimitadas, causadas por vírus e em menor frequência por bactérias, rinite alérgica, forma mais comum da doença, que atinge cerca de 20 a 25% da população mundial. É induzida por inalação de alérgeno em indivíduos sensibilizados. Rinite não alérgica e não infecciosa. Atinge a grupos diferentes de pessoas e os pacientes não apresentam sinais de infecção e inflamação alérgica, por exemplo, rinite induzida por drogas, rinite do idoso, rinite hormonal, rinite da gestação, entre outras. E a rinite mista, que ocorre com maior frequência em pacientes com rinite crônica, tendo mais de um agente causador da doença, conhecido ou não. Gastrite. A gastrite é uma doença inflamatória que atinge a região do revestimento interno do estômago. Pode ser classificada como aguda nos casos em que aparece de repente e dura pouco tempo, ou crônica, quando se instala lentamente e leva muito tempo para ser controlada. Os sintomas mais comuns são dor de estômago, azia, indigestão, náusea, vômitos, perda de apetite e, em alguns casos, presença de sangue nas fezes ou no vômito. As suas causas podem ser várias: uso prolongado de determinados medicamentos, consumo de álcool ou cigarro, infecção por bactéria ou a gastrite autoimune, que ocorre quando o sistema imune produz anticorpos que destroem as células gástricas do próprio organismo. Muitas pessoas se queixam de ter crises de doenças respiratórias ou dores durante o outono e o inverno. Isso ocorre devido às diversas mudanças provenientes dessas estações, como baixa umidade do ar, temperaturas amenas e maior proliferação de bactérias. Com isso, podemos observar o aumento na ocorrência de algumas doenças, principalmente as respiratórias. Existem algumas medidas que podem ser tomadas para evitar a ocorrência e diminuir os sintomas das conhecidas ites do inverno, como a sinusite e a rinite, que seriam lavar as mãos com frequência,
evitar o contato das mãos sujas com os olhos, boca e nariz, utilizar o soro fisiológico para limpar o nariz diariamente e beber bastante água. No caso das doenças alérgicas, é recomendado manter um ambiente sempre limpo e arejado. No caso das doenças que causam dores nas articulações, como a artrite, é comum sentir o aumento dessas dores durante o inverno. Isso se explica devido ao fato de que, com as temperaturas mais baixas, o corpo tende a contrair a musculatura em resposta aos alertas de defesa emitidos pelo sistema nervoso. Com isso, os vasos se contraem, diminuindo o fluxo sanguíneo em direção às extremidades do corpo, causando assim dores nas articulações. Além disso, o frio influencia no tempo da reação muscular, o que causa a redução da proteção articular durante o movimento. Por isso, durante a época de frio, é importante continuar praticando atividades físicas a fim de elevar a temperatura corporal e diminuir as dores. Para pacientes com dores crônicas, se a dor impossibilitar a prática de atividade física, recomenda-se o uso de bolsas de água quente na região dolorida. Contudo, é muito importante se manter agasalhado, protegendo também as extremidades do corpo, como pés e mãos. É recomendado a realização de exercícios de alongamento e massagens que estimulam a circulação sanguínea e que destravem a musculatura. Agora que sabemos mais sobre essas doenças, gostaríamos de lembrar que, caso você apresente algum sintoma, procure imediatamente um médico especialista. A automedicação sem o acompanhamento profissional pode trazer muitos malefícios e piorar ainda mais o quadro da doença. Obrigado por estarem com a gente. Fiquem todos bem e se cuidem. Obrigado por ter nos ouvido até aqui e até a próxima. Esse episódio foi apresentado por Milene Carvalho e Márcia de Souza. Nosso roteiro foi escrito por Milene Carvalho, Márcia de Souza e Rafael Duarte. A identidade visual foi feita por Nicole Freitas. A edição de áudio por Letícia Dalcero. Quem cuida das nossas redes sociais é a Milene Carvalho. O coordenador e idealizador do programa Preve Quedas, professor doutor Edmundo de Drummond Alves Júnior.